Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Flu Memória. Vamos falar sobre Celso Barros. Vamos lá, vamos comentar sobre ele e tudo mais, né? Porque eu acho que ele merece um vídeo inteiro de pelo menos 20 minutos. Mas antes disso, entenda uma coisa, que YouTube Live voltou. Vai ser no sábado, vai ser no domingo, então fique atento. E aqui embaixo na descrição tem 2 abastinados e um projeto que eu curti bastante, tá? Vamos lá. Bom, eu acho que antes de qualquer coisa, antes de qualquer análise, a tendência comum de um torcedor, isso é importante comentar, tá? Senão você não vai entender. A tendência comum de um torcedor é que quando a pessoa falece, ela não receba mais críticas. Porque ela faleceu. Então é muito mau gosto. Fala. Eu não sou torcedor comum, eu sou um cara que analiso. E que na minha concepção, o mais importante é meu clube. E não torcedor A, torcedor B. Ou presidente A, presidente B. Eu acho que aquela frase que vem no Maracanã, que tudo passa, menos... tudo sempre passa, tudo sempre passará, mas o Fluminense ficará. Justamente eu acho que é daquela frase ali que eu me giro justamente sobre isso tudo. Porque, sinceramente, as pessoas se esquecem sobre isso. O mais importante não sou eu como torcedor. O mais importante não são os seus canais que vocês veem muito e que dão like e curtem bastante. O mais importante é seu clube. Se você está nesse canal aqui porque você quer saber mais, quer falar mais sobre o Fluminense. E não sobre tal jogador ou tal torcedor. É claro que eu falo sobre alguns jogadores relevantes da base. E ainda vou voltar a falar sobre alguns jogadores que eu acho que são relevantes. Relembrando somente sobre a origem do meu canal. Mas você pode dar essa olhada, essa observação. Tá? O Fluminense ele fez muito bem tendo esse carinho que o Celso Barros teve. Mas ele merece críticas. Vamos lembrar que por ele ter entrado na política, a primeira pessoa que ele se colou foi o Mário Bittencourt. Então, se hoje você reclama que o Mário Bittencourt está indo para a terceira eleição, porque novamente, se você considera realmente que o Matheus Montenegro é o presidente, vai ser o presidente do Fluminense? Claro que não, né? O Matheus Montenegro só vai ser o fantoche do Mário Bittencourt, que vai estar também lá no poder, né? Se o Mário Bittencourt falar o Matheus Montenegro vai obedecer. Então, desculpe, quem manda é o presidente e quem obedece são os subordinados. E quem vai mandar é o Mário Bittencourt. Então, não, é a terceira eleição. E aí temos que se lembrar que na primeira eleição, quem teve junto com o Mário Bittencourt foi o Celso Barros. Aliás, vamos lembrar também que muito dessa chapa foi vencedora por conta justamente dessa união. De um lado, você tinha o Mário Bittencourt, o tal advogado do Fluminense, né? Diversas vezes falam, né? Não, se o Fluminense estiver quase na zona de rebaixamento, entenda, o advogado do Fluminense vai tirá-lo do rebaixamento e vai mantê-lo na Série A. Então tome cuidado a todos. Eu me lembro dessa situação em 2024. Sobre isso, né? Sendo que o atual advogado do Fluminense era o presidente. Então ele seria o ator que seria tanto presidente como advogado. As pessoas têm que se lembrar sobre isso. Porque
porque senão vai ficar uma história disse que me disse, e no final da história a gente vai acabar sendo prejudicado nisso tudo. Então sim, se hoje muita gente reclama do Mário Bittencourt, a culpa total é justamente de Celso Barros, que esteve na chapa Mário Celso. Essa mesma chapa que em um dado momento, através de crises com jogadores e técnicos, teve uma divergência e o Celso Barros se separou, deixando o Mário livre para tomar suas posições. O que acabou acarretando na segunda parte, que acabou sendo Mário Bittencourt e Matheus Montenegro, e agora vai ser Matheus Montenegro e Ricardo Tenório, para a gente fingir que não é Mário 3. Tá? Se lembre que, novamente, essa eleição ela é um fingimento. Na verdade, a história é Mário Bittencourt versus Celso Barros. Tá? Isso é importante comentar sobre isso tudo. E bom, o que eu posso falar sobre isso? O Fluminense, então, a maior crítica que eu tenho ao Mário Bittencourt, ao Celso Barros, é justamente isso. Só para você ter uma referência histórica, quando o Leonel Brizola apoiou o Lula contra o Fernando Henrique Cardoso, quando o projeto do PSDB, muita gente culpa e ainda culpa o Leonel Brizola de ter feito o PT forte. Então, é claro que a culpa do Mário Bittencourt ser essa potência dentro do nosso Fluminense e a gestão do Mário Bittencourt, que para muitos é danosa, continuar sendo tão forte assim mesmo sendo danosa, é parte do Celso Barros. E é claro, né, que foi a partir disso que ele realmente se reinventou somente dentro da política disso tudo, né. Vamos lembrar que desde o final, que foi em 2014, até a volta dele em 2018, 2019, foi mais ou menos 4 a 5 anos sem realmente discutir, até mesmo porque ele estava se reestruturando financeiramente falando. Isso é importante falar. Muito do que foi hoje essa situação do Celso Barros foi disso. Aliás, vamos lembrar que o Celso Barros também tem uma outra crítica, que foi o descumprimento com o Ademar Arraes. O Ademar Arraes, ele fez um evento em Botafogo que reuniu todos os caciques ali. O Celso Barros também ele não estava. Eu não me lembro do Celso Barros ali. Mas, de fato, o Celso Barros sempre ficou justamente sendo aquele terceiro expoente. Porque, na verdade, a história chama bastante atenção, né? Só para falar uma coisa importante, que é o seguinte. Se você escuta a palavra terceira via, entenda. Na verdade, a história é a situação querendo se passar por uma oposição. E, de fato, quem ficou nessa terceira via foi o Celso Barros. Com a saída do Mazella e com a saída de Rafael Rolim, que não era o Rafael Rolim, mas eu não me lembro do presidente, que seria o presidente do Rafael Rolim, acabou justamente se unindo ao Ademar Arraes. Enquanto isso, o Celso Barros tinha programado justamente sua chapa com o capitão do BOP, fazer uma chapa mais forte intelectualmente falando do que propriamente dito, mesmo a união da oposição. Então, se há alguma base crítica que a gente tem justamente nesses últimos anos, é justamente essas duas. A primeira, de ter se unido ao Mário Bittencourt e ter feito ele tão forte como ele é hoje, e da segunda, de ter surgido como uma terceira via, que, para quem não sabe, historicamente falando, terceira via é uma via que se vende como oposição, mas é parte da situação.
Antes de falar mais sobre ele, agora pegando o texto do meu colega aqui, se inscreva no canal, faça o triplo se quer curte, comente e compartilhe. Redes sociais da Criando Vídeo, vídeo dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela, e se você pode mandar patrocínio e vamos lá. Vamos, isso é importante, né? Hoje tem muito texto dele, eu vou abordar aqui com vocês. Celso Barros, ele nasceu em 52 e acabou em 2025, né? Aliás, interessante, né? Ele nasceu no ele nasceu 50 anos depois do nascimento do Fluminense. Então é importante a gente ver. Então ele tem aqui, só para a gente considerar aqui, 3 seria 55, 73 anos. Tá certo isso? 73 anos. Ele faleceu. Vamos lá. Pré-candidato à presidência do Fluminense. O médico pediatra Celso Barros não era, neste momento, na minha opinião, o melhor nome para comandar o clube no próximo treino. Novamente, eu também aqui coloco a mesma coisa. Tá? Só para falar, é interessante, né, como que a gente vê isso. Será que, por ele ser médico pediatra, talvez ele teria um foco mais na base? Isso daí poderia ter ajudado ele? Isso é importante. No entanto, isso nem de longe versa sobre o que ele representa na história do Fluminense Futebol Clube. É importante falar isso. Mesmo com as críticas, tem algo sempre positivo. Eu vou falar justamente o que eu pensei hoje, né? Se você não abençoa aqueles que têm que ser abençoados, não amaldiçoe aqueles que têm que ser amaldiçoados. Entendeu? Como presidente da Unimed, acudiu à instituição que tanto amava em seu pior momento histórico, que foi justamente na situação de 1999. Muitos gostariam de ter feito o mesmo, mas a maioria não tinha os meios para isso. Até tinha, se der mole, 1 ou 2, mas acabaram não querendo. O Dr. Celso, como era carinhosamente chamado, tinha, com a Unimed, ajudando ali o Fluminense. O contrato de patrocínio, firmado em 99, injetou dinheiro nos cofres do clube e esperança na alma dos torcedores. Isso é importante falar. Na história, sempre começam 1 ou 2 anos antes, mas que foi justamente nessa pior fase de 99, que foi justamente o título da Série C, que ele veio justamente injetando esse dinheiro. Mas que já tinha essa proposta de trazer dinheiro lá atrás. O título do Brasileiro Série C, alvo de chacota por parte dos rivais, mas motivo de orgulho para ele, foi só o primeiro de muitas conquistas, né? Até hoje eu não sei por que a torcida adversárias cantam a Série C. Série C, tipo, cara, sabe o que a gente vê? Isso, um fortalecimento. É impressionante isso. Eu não entendo essa questão de você falar mal de um título. Ah, mas é o título da Série C, e aí? Ótimo, fico feliz. Depois vieram os cariocas, a Copa do Brasil, os brasileirões da Série A e o sofrido vice-campeonato da Copa Libertadores e também da Sul-Americana. Se lembre, foram os 2 únicos. Contra a LDU. Tá? Vice-campeonato da Libertadores 2008, 2009 e 2010, vice também contra a mesma LDU na Sul-Americana. Antigamente não tinha a situação de que se você ganhar o campeonato, você já estava no próximo. Era isso. Títulos importantes, porém repito. O mais importante foi a injeção de esperança na alma dos torcedores tricolores. Concordo. Eu acho que a situação de você renovar a situação é importante. Tá. O Dr. Celso tinha seus defeitos. O contrato de patrocínio, se melhor ajustado, poderia ter rendido mais títulos. Até mesmo os jogadores, né? Que ficaram muito sacanagem. Né? O próprio Rafael Sobis falou sobre isso. Que na concepção dele era fato que o Fluminense poderia ter vencido pelo menos os 2 ou 3 Libertadores
e até mesmo o Campeonato Brasileiro. Acabamos não vencendo. Quer dizer, mais um Campeonato Brasileiro e mais 3 Libertadores. Poderia ter feito justamente igual ao São Paulo fez. Isso representa uma mácula em sua biografia. Afinal, até os grandes trabalhos são passíveis de críticas, com toda certeza. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Tá? A nossa tão conquistada Libertadores, eu tenho muitas críticas sobre isso. Temos que lembrar que a gente pede pro River Plate, ganha sofridamente do Sport Cristal na nossa própria casa e pede pro The Strongest. A gente fica com 10 pontos num grupo que teoricamente a gente era para ter ficado com 14 ou 15. Então até isso a gente tem que analisar. Contudo, no momento em que nós despedimos do Dr. Celso, nada disso tem importância. Realmente, as críticas e nossa situação não tem. É dia de prestarmos homenagens a um dos mais apaixonados torcedores que o Fluminense já teve em toda a sua longa história. Aquela que também fez até a Unimed ter esse problema todo. É também dia de lembrarmos do grito que por anos foi entoado nos corredores laranjeiros e nas arquibancadas do Maracanã. O Celso vai te comprar. Lembrando somente sobre a situação do Celso comprando jogadores adoidado. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver aqui, ó. Se eu consigo ver aqui uma música, né, do... Isso é importante falar. Deixa eu ver aqui se a gente consegue. Deixa eu ver aqui se é justamente o que eu quero para mostrar para vocês para finalizar esse vídeo aqui. Só que vai te comprar. Entendeu? Que era justamente isso, né? Calma aí. Foi justamente isso, né? Falando até mesmo do próprio Conca, né? Que depois virou ídolo do Fluminense. E é isso. Esse daí é recado, né, de carinho. Não estive lá, né? Mas, novamente, se eu estivesse, daria todo o carinho pra ele. Ele merece todo o nosso respeito. Novamente, críticas ele tem. Situações bem positivas ele tem, né? Se a gente for analisar ao todo, é muito mais positivo do que negativo. A gente poderia ter tido mais títulos se não fossem os jogadores, se não fosse uma gestão um pouquinho melhor, se esse dinheiro fosse melhor utilizado, talvez em algumas outras contratações. A gente apostou muito em diversos tipos de situações e acabou justamente isso acontecendo, tá bom? Muito obrigado a quem assistiu, fico por aqui. Faça tudo isso que é escrito aqui, se inscreva no canal, faça o triplo, você que é curte, compartilhe, rede social da criação de vídeo, o dia 10, 12, 20 horas, Pix na tela, saudações tricolores, até a próxima. Valeu, guerreiro e guerreira tricolor.